na capital federal, agora 3h58, vamos ao vivo até às 5h30, e agora a gente vai colocar os trechos, os principais trechos, mas a gente vai ter a companhia de um advogado constitucionalista, Guilherme Barcelos. Ele é doutor em Direito Constitucional pelo IDP, e ele vai se conectar com a gente porque a gente vai fazer uma análise desses principais pontos. Mais do que mostrar para você, a gente vai tentar aqui interpretar qual foi a argumentação dos advogados que se manifestaram hoje no encerramento das sustentações orais nessa etapa final da ação penal que tem como um dos réus o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora sim, dividindo tela ao vivo comigo aqui no Poder Expresso, Guilherme Barcelos. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. É um prazer falar novamente com vocês do SBT News. Te convido a acompanhar junto com a gente coloca agora mais um trecho do Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro, ele dizendo que Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com o tal plano punhal verde e amarelo, também não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Para o advogado, o ex-presidente foi levado para essas ações investigadas, não existem provas que o relacionem à situação que foi apresentada ao longo dessa ação penal. Não tem minuta do golpe, nem mesmo Mauro Cid que relacione o ex-presidente Jair Bolsonaro a essa suposta tentativa de golpe. Vamos acompanhar juntos. Porque, na verdade, o presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com punhal verde e amarelo, com Copa 22, com absolutamente nada com o 8 de janeiro. Absolutamente nada com o 8 de janeiro. Senhor presidente, no relatório do eminente relator, constou que nós tivemos, em relação ao 8 de janeiro, nós tivemos 682, 683 julgamentos do 8 de janeiro. Eu peguei para colocar nas alegações finais com as alegações do Ministério Público, fazendo um confronto de denúncia. Nós estamos tratando de crime multitudinário, que, segundo a doutrina, seria o crime de uma espécie de alma coletiva, de um estouro em que uns copiam os outros, crime multitudinário, que me parece que foi o entendimento dessa primeira turma para esses casos de 8 de janeiro. Para além de não haver provas, para além de não haver qualquer tipo de provas, nós temos uma questão de ordem jurídica. A instigação no direito penal, seja do ponto de vista doutrinário, seja do ponto de vista jurisprudencial, e o professor Oswaldo Dweck, que fez um parecer para a defesa que foi juntado aos autos, trata disso com muita propriedade, professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, determinando que instigação se dá para pessoa ou pessoas determinadas em relação a fato ou fatos determinados. Essa é a possibilidade jurídica de instigação. Então, o Ministério Público, apesar de não falar diretamente, é outro problema da denúncia e das alegações finais, está acusando de uma instigação a ato de 8 de janeiro. Guilherme, sobre o conceito de instigação, sob a luz do direito penal, isso que foi trazido ali para a sustentação oral do Celso Vilardi, qual a sua avaliação? Jesus, o que o doutor Celso Vilardi estava falando ali, basicamente, é que o fato ou os fatos trazidos pela acusação, pela Procuradoria-Geral da República, são atípicos. E isso porque, segundo ele, estaria ausente um nexo causal entre essa suposta instigação e os fatos ocorridos no 8 de janeiro. Basicamente, o que ele estava dizendo é o seguinte: olha, a Procuradoria diz que o ex-presidente da República instigou tudo aquilo que aconteceu. Porém, não há nenhum ato, nenhum fato determinado a ser imputado a ele que tenha um liame causal, um nexo causal, de modo a desenrolar diretamente aquela balbúrdia ocorrida no domingo 8 de janeiro de 2013. Então, a partir daí, o que ele diz, como eu disse no início, o fato é atípico.
justamente porque inexistem essas circunstâncias elementares, que são circunstâncias elementares inerentes ao tipo, de acordo, reitero, com a própria acusação. Então, basicamente, a tese que ele expôs foi essa: o fato é atípico justamente porque não há este fato determinado por parte do presidente da República, tampouco há uma pessoa determinada ou mesmo determinável para a qual ele teria se dirigido. O nexo causal inexiste e o fato, portanto, na ótica da defesa, seria atípico. É isso que ele quis dizer ali. Sobre essa estratégia, eu acho que ele fala muito com base no que a gente observou ali ao apagar das luzes de 2022. A gente viu, logo após o segundo turno, Jair Bolsonaro recluso. Ele se recolheu, ele ficou dentro de casa e a gente ficava naquela expectativa: vai se manifestar, vai reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, não vai. E ao mesmo tempo a gente viu aquele movimento na frente, por exemplo, do quartel-general aqui em Brasília, do Exército, aquele movimento crescendo, as pessoas sentindo cada vez mais esperança, as pessoas que estavam ali, de que poderia haver uma ruptura, de que Jair Bolsonaro poderia chamar para si a iniciativa de promover uma ruptura, o que de fato não aconteceu de forma pública. Jair Bolsonaro não se movimentou, pelo menos formalmente, de forma pública nesse sentido. Jair Bolsonaro também não instigou, ele não se dirigiu àqueles manifestantes, a todo mundo que estava acampado ali, dizendo: olha, vamos promover uma baderna, vamos promover uma ruptura. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma postura de omissão de Jair Bolsonaro. Nesse momento, aí, e diante disso, eu quero a sua análise. É possível que esse argumento de Celso Vilardi ele caia por terra no momento em que os ministros forem se manifestar, forem votar, partindo do pressuposto de que não foi fato atípico, ou seja, houve crime sim, e que a ação de Bolsonaro, na verdade, foi uma omissão, e aquilo ali foi o que deflagrou o que é visto pelo Supremo como tentativa de golpe? Bom, possível não tenha dúvida nenhuma. Como isso irá se dar, se é que irá se dar, eu não tenho nem como dizer, porque eu não conheço o processo a fundo, né? Eu não atuo nesse caso. Se atuasse nesse caso, não estaria aqui falando contigo agora. Mas é possível, não tenha dúvida de que é possível. Como? Por quê? Com base em que fundamento decisório? Aí nós precisaremos aguardar. A questão, Jesus, é que, ao menos a mim parece, e eu falo aqui na condição de cidadão mesmo, houve essas omissões. O ex-presidente me parece que deixou aquilo tudo rolar até que nós chegamos em 8 de janeiro. No 8 de janeiro mesmo, ele faz um Twitter, ele posta no Twitter, se eu bem me lembro, para que não ocorresse, para que os ânimos fossem amainados e tal, mas no fim das contas aconteceu o que aconteceu. No entanto, eu preciso destacar, esta omissão, nas tuas palavras, ela não seria suficiente para fazer com que o presidente ou o ex-presidente Bolsonaro restasse como incurso nesses tipos penais pelos quais ele é acusado. Nós precisaríamos de atos comissivos, como nós chamamos no linguajar jurídico, sendo que a omissão por si só não seria suficiente. Agora, como eu te disse, precisamos ver o que tem no processo, né? Quais são as provas que foram produzidas, se há efetivamente provas, se essas provas são lícitas ou não, de modo que a partir daí se possa tomar uma decisão com base em tudo que está posto, seja ela condenatória ou absolutória. Portanto, em resumo, pode ser afastado esse argumento da defesa? Pode, evidentemente, mas isso vai depender muito daquilo que tem de prova no bojo do processo. Sobre o que Celso Vilardi disse a respeito do punhal verde e amarelo. Sabemos, a gente vem noticiando amplamente, desde que houve a derrubada do sigilo por determinação do ministro Alexandre de Moraes, daquilo tudo que estava constando no inquérito da Polícia Federal. A gente sabe, naquele momento veio a público, que o recurso tecnológico usado pela Polícia Federal descobriu
um aplicativo de troca de mensagens, o teor das mensagens, tudo aquilo foi trocado entre pessoas próximas de Jair Bolsonaro. Ele não fazia parte do grupo. Seria, sim, em tese, o principal beneficiário daquele plano que estava sendo articulado ali e que, de acordo com a Polícia Federal, de acordo com a PGR, tinha a previsão de prisão, sequestro, assassinato de ministros, do então já presidente eleito e vice-presidente eleito, e por aí vai. Mas, de fato, não tinha participação. O Jair Bolsonaro não estava dentro desse grupo. É possível sustentar, fazer a conexão com base no que a gente sabe, que veio a público, em relação a provas. É possível estabelecer uma conexão entre Jair Bolsonaro e esse tal plano, esse punhal verde e amarelo? Olha, será possível, ou só seria possível, se o processo contivesse, sobretudo depois da instrução processual, elementos concretos de corroboração desta afirmação da Procuradoria-Geral da República. E para esclarecer de maneira um pouco mais clara, nós temos esses elementos que acabaram, cujo sigilo acabou sendo levantado, nós temos conhecimento de parte deles, mas esses elementos, eles são elementos indiciários, produzidos com base numa investigação formulada pela Polícia Federal, conduzida pela Polícia Federal. Depois nós temos a denúncia da Procuradoria-Geral da República. A partir do recebimento da denúncia é que o processo penal efetivamente se instaurou. E a partir desta instauração do processo penal em si, é que todos esses elementos foram submetidos ao contraditório. Contraditório por parte da defesa e ao crivo judicial em sentido estrito. Depois disso, Jesus, houve a instrução processual, diligências foram feitas e por aí vai. Então, nós precisamos cotejar esses elementos com aquilo que foi produzido no bojo do processo em contraditório. Portanto, respondendo à tua pergunta, só será possível efetivamente ligar Bolsonaro a isso, considerando que não tem naquela investigação preliminar nenhum elemento cabal de comprovação dessa ligação com elementos de corroboração produzidos durante a instrução. Se foram produzidos ou não, nós saberemos agora a partir da fundamentação judicial. A defesa, conforme o destaque que vocês fizeram, defendeu, e defendeu bem, que não existem esses elementos de corroboração. E se eles não existirem, a absolvição deverá se impor. Se existirem, a decisão judicial condenatória, eventualmente falando aqui, deverá, sim, demonstrá-los de maneira suficientemente clara e, com perdão pela redundância, fundamentada. Fase de se apresentar essas provas, e isso tudo eu acho que já se esgota, ou ainda há uma rediscussão na semana que vem? Tudo já foi posto, tudo já foi apresentado, não haverá uma novidade, simplesmente o que vai haver na semana que vem é a interpretação individual, particular de cada ministro sobre tudo que foi apresentado até o momento. Exatamente. A instrução processual ela já se encerrou, né? Tanto que as alegações finais já foram apresentadas e agora nós estamos percorrendo aí as sessões de julgamento. E digo sessões porque há um calendário bem extenso que termina até sexta-feira que vem, né? Termina na semana que vem. Mas a instrução ela já se encerrou, não há mais provas a serem produzidas, de modo que os debates se pautarão à luz daquilo que já consta dos autos foi produzido, seja na fase da investigação, seja agora durante a instrução processual, que, reitero, já se encerrou. Vamos avançar aqui, te convido a acompanhar junto com a gente, junto com a nossa audiência aqui, as manifestações ou a manifestação, alguns trechos que a gente separou, da defesa de Augusto Helene. A gente começa aqui falando sobre o destaque aqui, né, feito pela defesa, o fato de ele ser citado em um suposto gabinete de crise não comprova a sua participação na elaboração de um plano golpista. O advogado ali, Matheus Milanês, reforçando que Heleno não procurou, não pressionou militares, não participou dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, não teve envolvimento na chamada ABIN paralela,
questionando a validade de usar apenas documentos como prova de sua participação. Vamos conferir. E aqui eu parto para outro ponto bem interessante da denúncia, que seria as reuniões no Palácio da Alvorada, onde se debatem essas minutas golpistas. Indago ao general Freire Gomes. General, as minhas perguntas são objetivas. Primeiro, o general Heleno alguma vez abordou o senhor, com o senhor ou sobre o senhor que seja, sobre uma minuta de estado de exceção em posição de algum estado? Jamais. Testemunha segue. Eu pergunto, alguma vez o general participou de alguma reunião onde foi abordada a minuta golpista, ou mesmo sobre ruptura institucional na qual o senhor participou? Também não. Aí eu vou além. Eu falo, algum militar com o senhor, falou com o senhor que o general Heleno teria conversado, convocado o referido militar a participar dessa imposição de estado de exceção? Também não. E aqui, excelências, é curioso, porque o general Heleno é tido como a referência das Forças Armadas brasileiras. Um ídolo, um homem a ser tido como exemplo. Não há um único militar nesse país que não saiba da importância do general Heleno para a estrutura das Forças Armadas. E ele não falou com ninguém? Freire Gomes foi seu cadete na academia. Eles se conhecem. Ele não foi falar, sendo que o principal entrave, o que o Ministério Público traz, que teria evitado o golpe, foi o comandante do Exército. E o general Heleno não falou com o comandante do Exército? O general Heleno não falou com ninguém para ir falar com ele? O próprio general Teófilo também não? Com quem o general Heleno falou, então? Quem dentro das Forças Armadas, general Heleno, conversou, apresentou a minuta ou pediu apoio? Ninguém. E aqui eu sigo com testemunha Brigadeiro Batista Júnior. Primeiro, o general Heleno esteve presente em alguma das reuniões feitas entre então presidentes dos ministros? Não, senhor. Ele segue, eu sigo perguntando. Considerando que Vossa Excelência chamou o general Heleno para falar de sua posição sobre questões no dia 17 de dezembro de 22 no ITA, eu pergunto a Vossa Excelência se alguma vez foi abordado pelo general Heleno para falar sobre o assunto de ruptura institucional. Não, senhor. O senhor, em algum momento, foi pressionado pelo general Heleno a aderir à imposição de estado de exceção? Não, senhor. E aqui eu explico. No dia 17 de dezembro de 22, o general Heleno estava na formatura do ITA, do seu neto, onde o Brigadeiro Batista Júnior conduzia a formatura, e fez seu discurso de despedida, quando o presidente liga para o general Heleno e pede que retorne a Brasília. O Brigadeiro Batista Júnior, que tinha participado das reuniões, que estava se sentindo pressionado, como alega nessa questão de ter entrado, de não ter entrado nessa suposta trama, chama o general Heleno numa sala reservada e fala, como o senhor vai ter reunião com o presidente, avise que a aeronáutica não vai embarcar nisso. E o que o brigadeiro fala, que o general responde, que ele fica atônito e desconversa. E aqui eu indago a vossas excelências. Se o senhor não participa, se o senhor não tem conhecimento, se o senhor não está envolvido, a pessoa chega para você e fala assim, avisa o presidente que eu não vou embarcar em golpe nenhum. Quê? Oi? Não, isso não tem nada a ver. Não, conversa. E o brigadeiro Batista Júnior fala que durante o voo, o general Heleno foi acompanhando ele na cabine. Não foi tratado sobre o assunto. E não sou eu que estou falando. Quem fala isso é o próprio brigadeiro Batista Júnior. Então, que fique claro, nenhum militar foi procurado pelo general Heleno. Nenhum militar foi pressionado. Nenhum. E que provas traz a defesa? As que estão aqui. Que provas traz o Ministério Público? Nenhuma. Guilherme, não é no sentido de negar a existência de um plano golpista, mas de desvincular Augusto Heleno desse suposto plano golpista. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Foi bem o colega, diga-se de passagem. Eu gostei da maneira como ele expôs os seus argumentos, inclusive se utilizando de mecanismos de interatividade. Ele foi bem. Foi bem. E o que ele trouxe ali, basicamente, defendendo o seu cliente, que é só o general Heleno, ele defende apenas o general Heleno, uma pessoa acusada, foi desvincular a figura do general desta alegada trama golpista. O general, segundo a Procuradoria-Geral da República, teria tido um papel de relevo neste imbróglio todo, não é, Jesus? E o advogado vem, cita algumas provas, evidentemente provas que favorecem a defesa, a sua tese defensiva, para dizer, olha, se houve esta trama, Heleno dela não participou. Então, a tese que ele trouxe é de negativa de autoria. Basicamente isso, negativa de autoria.
Negou também o uso irregular da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, por parte de Augusto Heleno. Sustentação oral ali no plenário, ele apresentando os slides, como a gente trouxe aqui, enfatizou, né, Guilherme? Afirmações de testemunhas para reforçar a argumentação de Heleno e questionar as provas apresentadas no julgamento do suposto plano de golpe. Vamos conferir juntos aqui mais um trecho. Aí muitos se indagam, mas doutor, é possível infiltrar mesmo assim? Vamos dizer que infiltrar, eu quero o termo técnico. Testemunha Christian explica. Eu indago, a minha questão aqui é objetiva. Eu quero saber se nesse espaço de tempo, desde a reunião ministerial de 5 de julho até as eleições, é possível ou não realizar o processo de infiltração de agentes. Viabilidade do meio. Não, legalmente é impossível e tecnicamente é impossível. Porque as práticas e rotinas que você precisa preparar para a infiltração de agente, ela não se faz em 3 meses. Aí eu continuo. Mas atuar como agente infiltrado, foi isso que eu entendi ou estou errado? O senhor está correto. É proibido legal e, nesse prazo, inclusive, operacionalmente, não teria como técnica operacional nesse curto espaço de tempo. Normalmente, as infiltrações são preparadas. Eu acho que todos puderam observar nos jornais aí nos últimos dias o serviço russo. Ele coloca uma pessoa no país 10, 12 anos até poder utilizar como infiltrado. Então, não se faz infiltração com pouco espaço de tempo. É uma técnica de alto risco. Espera lá. É possível? Não. Essa defesa está provando que é impossível infiltrar agentes. E não é a defesa que está falando. Quem está falando é um oficial de inteligência com mais de 30 anos de carreira. E eu indago a vossas excelências, que prova o Ministério Público trouxe em contrário? Nada. O que o Ministério Público apresentou para que se tornasse possível a infiltração de agentes? Nada. Na mesma linha, Guilherme, te convido a assistir mais um trecho aqui, porque eu quero que você comente todo o conjunto do que foi apresentado pelo Matheus Milanês. Ele falou sobre Augusto Heleno, na avaliação dele, não fez qualquer uso irregular da estrutura estatal, e nesse caso aqui falando da ABIN. E na mesma linha ele fala também que não houve um uso enviesado do Gabinete de Segurança Institucional, que foi chefiado por Augusto Heleno. Vamos conferir. E aqui eu vou mais à frente. Sobre a politização do GSI, que é trazido pela Procuradoria-Geral da República, que o general Heleno teria deixado o DNA bolsonarista, que isso teria atrapalhado nas questões do dia 8. Vamos lá. Eu indago a testemunha, o réu. Nesse sentido, para explanar para os senhores ministros, o senhor saberia falar como funciona essa indicação de membros para o GSI? Tirando os cargos que eram de absoluta confiança, que logicamente em qualquer lugar são preenchidos pelo chefe da entidade, os outros cargos eram preenchidos quando esses cargos vagavam. Eu mandava um pedido para os diferentes órgãos, solicitando que eles recompletassem os agentes que eram destinados a eles como instituição. Eu indago, só para entender. Por exemplo, se algum militar vinha da aeronáutica, exército ou marinha, quando essa vaga do militar vagava, era disposta novamente a força para indicar um substituto? Que ele responde, nem eram as forças às vezes, era a polícia militar. Eram pedidos a diferentes órgãos, principalmente do DF. Esses servidores se integravam ao GSI e passavam a participar das atividades do GSI. Essa quantidade de servidores era exatamente por conta das viagens presidenciais que eram preparadas pelo GSI. Perfeito, general. Minha pergunta é um pouco mais incisiva no sentido de que, assim, um servidor que estava na ABIN, como o senhor bem falou aqui, da Polícia Militar, por exemplo, quando essa vaga de servidor abria, a força ou órgão qual o servidor indicava, isso, eu solicitava que eles indicassem. Nunca devolvi alguém ou julguei que aquele servidor não era capaz de cumprir a missão. Sempre fui muito bem sucedido com as indicações dos diferentes órgãos, mas eu fazia questão de prestigiar essa indicação e tinha muita confiança. Aí eu falo, os cargos que o senhor escolhia então seriam os mais ligados aos cargos de confiança. Sim, senhor. E aqui eu trago a testemunha Christian novamente. O senhor sabe informar se o general Heleno manteve pessoas que eram de gestões anteriores ao GSI, como do presidente Temer e da Dilma? Sim, responde a testemunha. Inclusive o chefe de gabinete, por exemplo, do ministro do GSI à época, comandante de mar e guerra Ibsen, era chefe de gabinete, por exemplo, do general Entigoyen, quando ministro do GSI. Por exemplo, o assessor parlamentar do GSI, que toda ela era composta na época pelo coronel Moura Alves, coronel Valmor Brulhover e vários outros que trabalhavam já na presidência em governos anteriores, inclusive dentro de governos anteriores do PT. Sigo para o general Penteado, secretário executivo do GSI. O senhor poderia dizer se o general Heleno politizou o GSI?
Do ponto de vista do secretário executivo, nenhuma. Uma vez o general Heleno teria abordado assuntos políticos dentro do GSI? Comigo, nenhuma vez. Chefe de gabinete, comandante Ibsen, o senhor tem conhecimento ou sabe dizer se o general Heleno politizou o GSI? Eu posso, dentro do meu conhecimento, do que acompanhei, dizer que não houve essa politização. Perfeito. Alguma vez o general teria abordado assuntos política partidária? Não. Como chefe de gabinete, o senhor poderia nos responder se o general Heleno manteve pessoas de outras gestões, como, por exemplo, do Temer ou da Dilma? Sim, a maioria do gabinete foi mantida. E eu indago a respeito de porcentagem, ele fala que mais da metade. O general Oliveira Freitas, que foi diretor de segurança da informação do GSI, eu indago, alguma vez o senhor saberia dizer se o general Heleno teria politizado o GSI? Eu nunca vi assuntos políticos serem tratados lá. Inclusive, nós mantemos lá todas as pessoas que estavam no GSI. E o general permaneceu com o mesmo chefe de gabinete, até as secretárias. Eu trabalhava no meu departamento, eu trabalhava no anexo do palácio, não trabalhava no gabinete, mas verifiquei que o general é da opinião que militar assume uma função. Coronel Hamilton, novamente. O senhor sabe dizer se o general Heleno teria politizado o GSI? Em que ele responde, não, o general Heleno não politizou o GSI, ele era o político. Pelo tempo que eu tenho de GSI, quase 12 anos. Eu posso até afirmar que o GSI é apolítico e apartidário. Eu nunca observei, e aqui esse exemplo que ele traz é muito curioso, o GSI fazer parte de reforma ministerial e nem contar fazer parte de cota de qualquer partido na esplanada. Segue a testemunha. Me lembro que uma vez o general Heleno, em palestra no GSI, deixou isso claro. Ele disse que, pela proximidade com o presidente, pelo assessoramento direto, talvez, por vezes, ele pudesse desempenhar esse papel de assessor político, mas que os servidores deveriam continuar nas suas atividades diárias. Então, eu concluo dizendo que o GSI não foi politizado, mas o general Heleno, realmente, ele desempenhou esse papel de político pela proximidade com o presidente, inclusive defendendo o presidente em entrevistas na rede social. Mas o GSI não foi politizado. Guilherme, quando o Alexandre de Moraes não atrapalha o jantar do Matheus Milanês, advogado de Augusto Heleno, ele vai muito bem, né? Os cafés aqui dos hotéis de Brasília geralmente são bons, Jesus. Então ele deve ter tomado um café reforçado que foi muito bem realmente. E quanto ao teor da fala dele, naquela parte inerente à infiltração, que ele traz ali o plano e traz um testemunho dando conta de como isso poderia se dar, o que ele quis trazer ali, o que ele quis trazer ali basicamente é o seguinte: o crime é impossível, ou seria impossível. E esta hipótese ela está prevista lá no artigo 17 do Código Penal, como uma hipótese de atipicidade também. Olha, na pior das hipóteses, digamos que pudéssemos falar de uma tentativa de golpe por meio, inclusive, de infiltração. Isso seria impossível pela absoluta impropriedade do meio. Era isso que ele estava dizendo ali. Sendo o crime impossível, o fato é atípico, e sendo atípico, tem que absolver o meu cliente. Essa foi a fala dele praticamente, em outras palavras, aqui. E quanto ao mais, eu reitero, negativa de autoria pura e simples, de acordo com algumas provas que ele trouxe, às quais ele deu ênfase no sentido de favorecer a sua tese, né? Coisa que faz parte de uma defesa que se preze, diga de passagem. Guilherme, você analisa se possível a gente haver uma condenação fragmentada? Pode ser que alguns personagens que integram o núcleo 1 consigam escapar? É possível sim. E isso porque a gente precisa ter em conta, apesar de ser uma ação penal extensa, apesar de ser uma ação penal que carrega no seu polo passivo vários réus, há um concurso de agentes, como nós costumamos dizer no linguajar jurídico, há um princípio de direito processual penal caríssimo aqui, que é o princípio da individualização de responsabilidades e de penas. Nós temos que ter isso em conta. Apesar de termos muitos réus, cada um teria tido um papel nesta alegada, nesta suposta trama golpista. Então, a partir daí, é possível sim, eu não diria provável, mas possível sim, que um seja condenado, o outro seja absolvido, e por aí vai. A pergunta é ótima, dá a possibilidade de esclarecer isso, e a resposta é sim, é possível que haja condenações e absolvições simultâneas ali.
Por fim, eu gosto sempre de perguntar para juristas, advogados que participam aqui com a gente, a efetividade dessa fase de sustentação oral. O que eu tenho para mim é que muitas vezes o juízo de valor já foi formado, a convicção individual ali do magistrado já está consolidada, já está cristalizada, quando a gente vê que tudo que está sendo apresentado ali já foi apresentado previamente por escrito, já foi discutido, já há as provas. Há a possibilidade, numa ação como essa, de um ministro estar ali pendendo para condenação, e aí vem um advogado de forma muito convincente, muito eloquente ali, ele conseguir convencer o magistrado, o juiz da causa, ou nesse caso os juízes, a tomarem um posicionamento, a adotarem um posicionamento diferente? Sim, não tenha dúvida de que é. Ah, sim, e não é pouca possibilidade, não. Agora, como eu sempre costumo dizer, nós, advogados, devemos utilizar essa oportunidade de modo a trazer questões, pensar de dentro do processo questões capazes de eventualmente reverter um julgamento tomado aqui ou acolá, ou ao menos um indicativo de julgamento a ser tomado. Nós temos que utilizar este tempo justamente para pensar os aspectos mais importantes da tese defensiva, mas à luz daquilo que consta dos autos. O doutor Matheus, por exemplo, foi bem e trouxe questões importantes, e isso sim tem capacidade de reverter uma tendência aqui ou acolá. É para isso que serve, sobretudo hoje em dia, onde o tempo cada vez mais é corrido, a sustentação oral, é para isso que ela deve ser utilizada e me parece, nesse caso, ao menos, foi utilizada muito bem. Constitucionalista, doutor em Direito Constitucional pelo IDP, agradeço demais pela análise e pela participação aqui no Poder Expresso. Guilherme, até a próxima.